A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Culto Racional é uma escolha, assim, depois de reflexão, algumas reflexões, nós escolhemos esse nome para o nosso programa por causa da sua proposta. A nossa proposta é sempre fazer uma autoavaliação, uma autocrítica da fé que nós praticamos, com base, é claro, na Santa Palavra de Deus. Estamos com um projeto já de mais de um ano dentro desse programa, que é a ministração da Palavra do Senhor, versículo por versículo. Começamos com o livro de Romanos e ainda estamos no livro de Romanos. Tem mais de um ano, estamos no capítulo 3, andando aí pelo versículo 23, que nós discutimos na semana passada. E esse é um projeto que nós queremos avançar ao longo aí de 10 anos ou mais, não temos pressa, e eu quero convidar você a nos acompanhar nesses estudos bíblicos, nessa meditação, versículo a versículo, capítulo a capítulo, sem muita pressa. Você pode, na página aí da TV Monte Sião, que você está nos vendo agora, se você quiser ter acesso aos outros programas anteriores, programas que já foram feitos há mais tempo, inclusive o versículo a versículo, os anteriores, você pode ir lá em cima no topo, está escrito Ministrações, você clica, vai aparecer vão aparecer os nomes dos diversos programas, entre eles Culto Racional. Você clica ali e você vai ter acesso, aparece uma tela com diversos quadros, cada quadro desse é um programa que nós realizamos. Além disso, você vai ver também no programa de hoje, vai aparecer o meu nome, o meu e-mail pessoal, você fique à vontade para nos mandar e-mail com suas dúvidas, com suas críticas. Você é bem-vindo, nós somos abertos para isso. E quero lhe convidar para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Oremos, portanto. Ó Senhor nosso Deus, bendito, Senhor, exaltado é o Teu nome. Nos sentimos, Senhor, privilegiados, honrados pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma edição, Senhor, do Culto Racional, no qual, meu Deus, nós meditamos na Tua santa palavra, Pai. Eu rogo em nome de Jesus que o Senhor seja conosco, que o Senhor, ó Senhor, nos dê toda a direção, que o Teu Santo Espírito seja, Senhor, o Senhor desta meditação, que Ele nos ilumine, que Ele nos traga, Senhor, uma palavra vinda diretamente de Ti para os nossos corações, Senhor, e que eu possa ser um instrumento Teu nesse projeto, Senhor. Rogamos a Tua bênção, que a Tua palavra alcance os nossos internautas, aqui na cidade, aqui no Brasil, em outros países onde estiverem, que sejam alcançados, Senhor, pelo poder da Tua palavra e sejam restaurados, meu Deus, renovados, no nome de Jesus, Senhor. Portanto, nos abençoe, nos ilumine, Senhor, nos dê a palavra, Senhor, abençoa os irmãos que estão na técnica, que sejam abençoados também, que esse momento seja um momento especial de liberdade do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lave pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, Senhor, habilitando-nos a andar na Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados e prezadas. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículos 21 em diante. Essa parte do texto que a gente está meditando, que fala da justificação pela fé, que fala do perdão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a doutrina básica que sustenta a nossa salvação, a justificação pela fé. É a doutrina básica do cristianismo, nada pode fugir disso daqui, e Deus nos revelou. Agora, claro, é uma questão de fé. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você crê que esta é a palavra de Deus, então Deus está falando para você, e a fé vai ser um instrumento que Deus vai usar para libertar você, para trazer a você todos os benefícios, todas as conquistas de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, todo o poder associado
a existência da igreja aqui, o poder do nome de Jesus estará sobre a sua vida, os seus pecados serão perdoados, o Espírito de Deus virá habitar na sua vida. Esse é o projeto maravilhoso. Então, nós vamos avançar nessa leitura e semana passada discutimos o versículo 23, entrando um pouquinho no 24. Hoje eu quero voltar um pouquinho no 23, que o 23, vamos chegar lá, trata de algo que é a origem, né? A origem da condenação, né, dos seres humanos. Eu queria avançar um pouquinho, mergulhar um pouquinho nessa ideia, vou lá para Gênesis, vamos ver o que vai ser feito. Vamos ler, portanto. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Nós vamos avançar no versículo 23, é claro que o 21, o 22 já discutimos, né, de uma forma quase exaustiva nos programas anteriores. Você pode clicar lá e você vai ver, né, o programa anterior a esse vai estar discutindo esses versículos, mas hoje eu quero me deter um pouquinho mais no versículo 23, que diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vimos que a glória de Deus, né? Nós temos aí, discutimos na semana passada, que fala sobre a aprovação de Deus, né? Sem a glória de Deus, o homem, a humanidade está de antemão reprovada, né? Não temos a aprovação de Deus. Por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Mas eu quero dizer que isso não foi sempre assim. Queria voltar a convidar você para irmos lá na origem dessas coisas, o que significa, o que foi que o homem perdeu lá no Éden. Eu queria ler capítulo 1 de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 27, 1:27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Importante isso. Tem também Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Aqui está falando, continua falando da criação do homem. 9:6, também de Gênesis, está dito: quem derramar o sangue do homem, pelo o homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. De que imagem estamos falando aqui, né? Nós vamos ver, deixa eu resgatar 1:24, que fala que Deus fez os animais, a alma vivente. E fala também, 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, em seus narizes, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O 24 do capítulo 1 diz assim: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Essa expressão alma vivente, observe que em 1:24 está se referindo aos animais, ao gado, aos répteis, às bestas feras, e em 2:7 está se referindo ao homem. Deus soprou nas narinas, nos narizes do homem, e ele passou a ser alma vivente. É claro que alma vivente em 1:24 e alma vivente
em 2:7, no nosso idioma, foi traduzido a mesma coisa, alma vivente para os animais, né, irracionais, vamos dizer assim, e alma vivente para o homem, o ser humano. E o fato de estar em português termina mascarando o significado dessas coisas, que aí há uma importância significativa, essencial, no significado de alma vivente. Quando a gente vai lá no texto, no hebraico, ao se referir a alma vivente para o gado, para as bestas feras, né, para os répteis, as espécies que foram criadas, a palavra hebraica é nefesh. E nefesh, que é alma vivente, na realidade, o seu significado é aquela força necessária para satisfazer os impulsos animais básicos para a reprodução, né, para a sobrevivência, para a procriação, para o prazer, aquela coisa do instinto animal. Foi dado a todos os animais, inclusive aos homens, né? Nós também temos isso. A palavra é nefesh. E parece que a humanidade vive hoje em função de nefesh, né? As pessoas, inclusive as famílias, nascem, crescem, trabalham, estudam, né, têm suas atividades, constroem, têm filhos, alguns conseguem até casar os seus filhos, alguns conseguem até ver os seus netos e bisnetos, os seus filhos, e depois morrem. Os seus filhos, por sua vez, dão continuidade a esse mesmo ritmo, esse curso da vida, que é se reproduzir, construir alguma coisa, ter filho, depois morrer. Mas Deus fez mais do que isso para os seres humanos. Senão, a gente vai viver só em função do prazer material, do prazer carnal, da reprodução. E aí cabe aquela pergunta, que sentido tem a vida, né? Para que é que a vida existe? Para que é que a família existe? Essa é uma questão importante, se vivermos em função do nefesh. Mas, a boa notícia é que Deus, ao fazer o homem soprando suas narinas, não está dito que ele fez isso com os demais animais, mas não, o homem, ele soprou na narina do homem e esse homem passou a ser alma vivente. Só que alma vivente aí não é mais nefesh, é neshama. Neshama é uma criação espiritual que Deus faz, né? Na realidade, neshama é essa parte do nosso ser que reconhece o Criador, né, e que tem sensibilidade para ter comunhão com Ele. Neshama. E é esse Neshama, né, que está em 1:27. 1:27 que diz assim, criou Deus o homem à sua imagem. Essa é a imagem de Deus. Observe, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então é em Neshama que o Senhor faz a transmissão, quando Ele sopra, Ele transmite ao homem atributos divinos. Observe, Deus é um ser todo-poderoso que tem atributos divinos, atributos de Deus. Tem atributos que só Deus tem, né? Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, só Deus tem esses atributos. Mas há atributos divinos que Ele comunicou, nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis, que o Senhor comunicou ao homem. Então, ao soprar, Deus dá ao homem essa imagem dele. Deus passa ao homem essa imagem, o homem recebe a imagem de Deus, ainda que, digamos, de forma secundária. Por que de forma secundária? Porque mesmo o homem sem pecado era uma criatura finita, limitada, não pode ser comparada como Deus. Então, até esses atributos que vieram ao homem, esses atributos foram colocados ali numa dimensão inferior, por conta da própria estrutura daquele ser criado. Era um ser criado, o ser humano. Mas o fato é, Deus colocou a sua imagem no homem e na mulher, Neshama. Essa aí é a criação, Neshama. Essa alma vivente aí é a imagem de Deus projetada no homem e na mulher. A imagem de Deus, na realidade, é a glória de Deus projetada,
refletida no homem, como eu falei, ainda que de forma secundária, a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A palavra glória, no hebraico e no texto do Antigo Testamento, é kabod. E kabod significa a presença de Deus, a espantosa presença de Deus, projetada sobre o homem, as suas perfeições, né, projetadas sobre o homem. O homem adquiriu essa santidade, essa perfeição, ele já nasce com essa perfeição divina projetada em sua vida. Tá? Os atributos e a santidade de Deus estavam projetados ali sobre o homem. Podemos ver, vamos pegar alguns textos lá do Novo Testamento também, que fazem confirmação sobre essa projeção da glória de Deus, e até diz o que significa a imagem, até define a imagem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Observe. Mas a mulher é a glória do homem. Aí já é uma outra discussão que a gente pode ver em outro momento. Mas está dito que o homem é a imagem e glória de Deus, né? Vamos ver Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, que fala algo importantíssimo também nessa direção. 3:10 de Colossenses, diz assim: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui já é a obra, né, de Deus, através de Jesus Cristo, para trazer de volta essa imagem para o homem, tá? Essa imagem daquele que o criou. Só através de Jesus Cristo nós readquirimos essa imagem. E a gente vai discutir essa questão. E é o que está nesse texto aqui, Paulo falando para os irmãos lá da cidade de Colosso. Romanos, capítulo 9, nesse livro que nós estamos trabalhando. Só que agora, capítulo 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Considerando aqui, né, Deus preparou, né, vasos como nós, para que as riquezas da sua glória seja manifestada. Deus nos preparou para isso. Isso tudo já é na dimensão da igreja do Senhor Jesus, né, que está sendo, a imagem de Deus está sendo devolvida, né, restaurada na vida dos salvos. E 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, 6 e 7 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória de Deus na face de Jesus Cristo, e Cristo habita em mim. Vamos destrinchar um pouquinho mais essa ideia. Então, essa imagem de Deus, ela capacita, observe, capacita o homem refletir o caráter de Deus, através do amor, através do perdão, da bondade, da paciência, da fidelidade, né? Diversas outras qualidades que o homem herdou do seu Criador, e era isso que o homem tinha em sua vida. E a partir daí, ele tinha um relacionamento diário com o seu Criador, com base no amor, na fidelidade, na santidade, em tudo mais. Mas, aí eu volto para o versículo Romanos 3, 23, que nós lemos hoje. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos isso. Quando o homem lá no Éden, que vivia essa dimensão maravilhosa de comunhão com Deus, a glória de Deus refletida em sua vida, no homem e na mulher, essa glória maravilhosa que tornava o homem parecido com Deus, porque ele tinha atributos de Deus, ele perdeu. Por que ele perdeu isso? A glória, né, a imagem de Deus sobre o homem foi maculada, foi manchada. Por quê? Porque ele
ele pecou contra Deus. O pecado maculou isso. E o pecado, ele retirou, né, essa comunhão, ele desfez essa possibilidade de comunhão entre o homem e Deus. O pecado nos afastou da glória de Deus. É isso que Paulo queria dizer com esse versículo. Fomos, portanto, reprovados, né? Aqui está Deus e a sua glória, que tinha comunhão com o homem, que refletia a sua glória. Quando o homem pecou, a própria glória de Deus o reprovou. Não há mais comunhão. Foi isso que aconteceu no Éden, foi isso que aconteceu lá com o nosso pai Adão, que comprometeu toda a humanidade, porque todos nós estávamos na semente de Adão e todos nós, portanto, já nascemos reprovados, já nascemos condenados. O que fazer? Essa é uma situação miserável da humanidade. Essa é a situação da humanidade hoje. Não tem comunhão com Deus. A glória de Deus nas suas vidas não é mais refletida. O homem agora envolveu-se em trevas densas e tornou-se, inclusive, inimigo de Deus, como diz a santa palavra de Deus. A glória de Deus é a aprovação divina. Inclusive, a aprovação divina necessária para a nossa salvação. Porque é nessa condição de comunhão com Deus que eu sou salvo, que eu vou morar no céu, que o meu nome é escrito no livro da vida. Nós perdemos isso. A natureza pecaminosa do homem arruinou isso. E de onde vem a aprovação divina? Qual é o projeto de Deus para a aprovação divina? Na realidade, a aprovação de Deus vem através da pessoa de Jesus Cristo, do seu Filho. Ele mandou Jesus para isso. Da missão de Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para isso. E, além disso, da identificação do homem que se arrepende com o próprio Cristo. Identificação no sentido de tornar o homem parecido com Jesus. Jesus é a glória de Deus, é a imagem de Deus, diz a Bíblia. E agora nós temos que ser parecidos com Ele, com Jesus, para que essa glória de Deus possa ser refletida novamente em minha vida. E isso é trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Cristo, ele é glorioso por ser a própria imagem de Deus. Observe, João capítulo 1, isso está dito em todo o Novo Testamento, mas vamos ver. 1:4 diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em 1:14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, imagem de Deus, cheio da glória. Ele cheio da glória do Pai, né? Ele é a imagem do Pai. E, mais uma vez, então, e nós, igreja, refletimos, observe, nós restaurados agora na presença do Senhor, agora com o Espírito de Deus habitando em nossa vida, o trabalho dele é nos levar a essa condição de ser parecido com Jesus, que é a imagem de Deus, tá? Então, observe o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, 18, olha que coisa linda. Aliás, deixa eu ler antes, Romanos, o projeto de Deus sempre foi esse. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolheu a igreja para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, para você retomar a minha imagem, para que possamos ter comunhão eterna, você vai ter que vir a mim através de Jesus Cristo. E não só isso, você vai ter que ser parecido com Ele, porque Ele é minha imagem. A única forma da minha imagem ser novamente projetada sobre você é se você estiver em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo, agora já entrando no 24, ele diz assim:
23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Isso é obra da graça de Deus, nos dá essa oportunidade. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu preciso me render a Jesus Cristo. Preciso que Jesus seja o meu redentor, para que eu volte a ter comunhão com Deus, para que as características, as virtudes, as qualidades do meu Criador sejam refletidas em minha vida. É necessário que eu esteja em Cristo. Isso é maravilhoso, isso é muito profundo. E o texto diz, 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora, quando a gente vai para 2 Coríntios 3:18, diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, observe o verbo que está aqui, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Todos nós agora. Agora, se você for ler o capítulo 3 todo de Coríntios, você está vendo, você vai ver o contexto, está se falando agora da nova aliança, do Novo Testamento. A nova aliança que Deus faz com os homens, não é mais o Velho Testamento. A glória de Deus agora é de uma forma abundante que vem na nova aliança que Deus faz com os homens através de Jesus Cristo. E há uma implicação nessa nova aliança, é Deus ir morar dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. É o Espírito de Deus em morar dentro de nós. E é esse Espírito que vai transmitindo para mim e para você, para aqueles que creem, para a sua igreja. O Espírito de Deus vem transmitindo para mim e para você as perfeições de Jesus Cristo, as qualidades do Senhor, as virtudes do Senhor, através do fruto do Espírito, através da sua ministração, através da capacitação divina que Ele me dá para ter poder sobre o pecado, que Ele transmite para mim as vitórias de Jesus Cristo. Tudo que Jesus venceu, transmite para mim as vitórias que Ele teve. O Espírito de Deus faz isso. Então está dito, mas todos nós, com cara descoberta, fazendo agora um paralelo com Moisés, que precisou fechar o olho, o rosto com um lenço, para que a glória refletida não aparecesse lá para as pessoas, mas agora o que o Novo Testamento faz é retira isso, a glória de Deus tem que aparecer, é através da sua vida e da minha vida que o mundo vai conhecer a glória de Deus, que o mundo vai ter um modelo, um modelo de vida com Deus, de comunhão com Deus, é através da igreja. E o texto continua, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados, observe, de glória em glória, na mesma imagem, observe, como pelo Espírito do Senhor. É isso que o Espírito de Deus faz. É isso que Deus fez através de Jesus Cristo. É nessa transformação, quer dizer, o que exige, vamos dizer assim, o que exige, portanto, essa aprovação divina? Uma operação radical de transformação da alma do homem, da alma humana. E é nessa transformação que reside a glória de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, minha gente. É o que o texto em Romanos está tentando mostrar. Paulo já está agora entrando fundo na doutrina da justificação. O Evangelho de Cristo traz isso. O Evangelho de Cristo é essa boa notícia para mim e para você. Uma boa notícia que diz que o Senhor Jesus trouxe de volta a glória de Deus para mim e para você, para a família humana. E observe que Jesus, Ele veio de fato restaurar a glória de Deus em nossas vidas. Quando você olha a oração de Jesus, João 17, 20 em diante, Ele está orando por nós. Olha o que é que Ele diz. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, está se referindo a nós, Nós estamos mais de 2000 anos depois de Cristo, mas um dia nós cremos, nele, através da pregação da palavra, para que todos sejam um. Observe a unidade, que Jesus fala da sua igreja. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Observe Jesus falando, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Observe o versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Observe que o Senhor Jesus disse que eu dei-lhes, versículo 22, a glória que me deste a mim. A igreja recebeu, ela está nesse processo, inclusive, de transformação de glória em glória. Cristo em vós, esperança da glória, diz Paulo em Colossenses 1, 26 e 27. Igreja é isso, é o lugar onde a glória de Deus é refletida e aparece para o mundo. A minha vida, tua vida, se somos nascidos de novo, implica em a imagem de Deus aparecer em minha vida. Porque Jesus Cristo, ele traz de volta essa glória de Deus. Enquanto que o pecado nos destituiu da glória de Deus, agora pela fé em Jesus, essa glória em minha vida, ela é restaurada. E glória aqui significa a santidade de Deus projetada em minha vida. A glória aqui significa as perfeições de Deus projetadas em minha vida, significa os atributos de Deus, né? Tudo isso projetado em minha vida. A minha identificação com o Senhor. É por isso que o Espírito de Deus quer me tornar parecido com Jesus. 2 Coríntios 3,18 nós lemos, diz que o Espírito de Deus vai me transformando de glória em glória, refletindo a imagem do Senhor, ele vai comparando o quanto que eu estou parecido com Jesus ou não. Isso é um projeto que começou antes do Éden, né? O Senhor propôs isso para que nós fôssemos segundo a imagem de seu Filho. E o Evangelho de Jesus traz essa coisa maravilhosa, essa bênção, né? O caráter de Cristo deve aparecer na minha vida, deve aparecer na sua vida. Não existe igreja genuína, igreja que se diz igreja do Senhor Jesus, necessariamente a glória de Deus aparece na vida dela, né? A imagem do Senhor aparece na vida dela, como no testemunho, na vida transformada, nas características de Cristo na vida das pessoas. Igreja que só tem beleza material, beleza externa, fachada, família que vive de fachada, está na igreja tudo bonitinho, né? O marido, a esposa, os filhos, vivendo uma fachada, mas na realidade, na sua vida particular, na sua vida no lar, o Senhor está cobrando. E a minha glória, meu servo? Por que não está aparecendo na sua vida? Por que sua vida é miserável desse jeito? Você não precisa ter essa vida miserável. Deixa o meu Espírito transformar a sua vida. Não podemos viver de aparência, irmãos. Lamentavelmente, o sistema religioso está fazendo isso entre nós. Agora já é uma aplicação mesmo para os nossos dias. A gente está investindo muito em templos. Ontem eu estava conversando com um missionário, precisando de saco de cimento para terminar um templo. Ele está há alguns anos no sertão, trabalhando num templo grande, ele está investindo ali. Não critique isso não, mas não pode ser em detrimento de ganhar almas para Jesus. E o ano passa, ele ganha 5 almas para Jesus. Isso não parece ser razoável. Precisamos investir, precisamos entender a direção do Espírito de Deus. Aí o que acontece? Ele vai fazer uma igreja bonita, vazia, sem pessoas, porque ele não gastou o tempo para ganhar alma para Jesus. E essa ênfase tem sido uma ênfase aí nos grandes grupos, né? As pessoas se interessam muito em fazer grandes templos, templos bonitos, e termina pregando, né, em função dessas coisas, ensinando um evangelho de fachada, um evangelho da hipocrisia, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas aprendem a ter uma vida religiosa, de aparência, mas por dentro, como disse Jesus aos fariseus, são túmulos caiados. Por fora estamos bonitos, dentro de uma indumentária que o nosso sistema religioso impõe, mas por dentro não estamos permitindo o Espírito de Deus transformar as nossas vidas, apesar de termos o Espírito de Deus,
apesar de ter uma fonte da glória de Deus em nossa vida, não estamos permitindo o Espírito de Deus nos transformar, porque a nossa vaidade não deixa, o nosso orgulho não deixa, o nosso tráfico de influência não deixa, a gente quer aparecer, a gente quer ser adorado, a gente quer ser honrado, a gente vive trocando confetes com as pessoas, isso tudo no sistema religioso, é lamentável essa coisa que está acontecendo nesses dias, mas a glória de Deus deve aparecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Observe Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, dizem assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, é um mistério de Deus, se chama Cristo em vós, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, e ele define que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus quer manifestar a sua glória, quer trazer a sua glória para a sua vida, quer transformar a sua vida. A única maneira de se fazer isso, segundo o projeto de Deus, é Cristo vir morar na sua vida. Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo que é a imagem de Deus, que é a glória de Deus. Ele vai trazer para a minha vida, né, essa nossa semelhança com o Altíssimo. Ser semelhante ao Deus Santo, perfeito, poderoso. É isso que Jesus veio trazer. Essa é a restauração. Esse é o remédio que o Senhor Deus providenciou para o pecado, que distanciou o homem da sua glória. Deus diz: não, eu vou trazer de volta essa glória, muito mais superior a antes, que agora você vai ter natureza divina. Eu vou implantar minha natureza na sua vida e vou levar você para morar comigo eternamente, por toda a eternidade, mas só através do meu Filho Jesus Cristo, diz a Bíblia. E nesse caso, não tem mais preconceitos, não é isso? Não tem mais macho e fêmea, porque muitas vezes a gente interpreta erroneamente o texto bíblico, o homem interpreta erroneamente o texto bíblico e acha que a mulher não é imagem de Deus, só ele que é. Né? Às vezes também as mulheres, por interpretarem erroneamente o texto bíblico, não acham que o homem é imagem de Deus. E aí começa o conflito, inclusive no lar, começam as dificuldades no lar, quando não se respeita mais, quando não se vê um ao outro como filhos de Deus, imagem de Deus projetada ali, glória de Deus projetada ali. Vê apenas como um ser humano, que a ênfase é só nos defeitos, né, que todos nós temos, nas imperfeições, e não na glória de Deus. E muitas vezes a ênfase não é na glória de Deus, porque ela também não aparece. Então, o problema do lar, e também, e como consequência, o problema da família é exatamente este. Exatamente esse. Não tem outro, não. O machismo, por exemplo, acontece porque o homem não vê na mulher a glória de Deus, a projeção da imagem de Deus. O feminismo acontece exatamente pela mesma coisa, porque a mulher não vê no homem a projeção da glória de Deus, a imagem de Deus. Não se respeitam. No judaísmo antigo, nós já discutimos aqui, os rabinos desconsideravam tanto a mulher, parece que não leram Gênesis 1, 27, que diz que a mulher também é imagem de Deus. Eles não viam assim, interpretavam erroneamente a palavra e achavam que a mulher nem espírito nem alma tinha. E, portanto, era prejuízo, perda de tempo ensinar as escrituras para a mulher. Discriminavam a mulher, extremamente machistas. Olha o que o Evangelho de Jesus faz, olha o que o apóstolo Paulo, que era rabino e que se convertera, e que tivera um encontro com Jesus, cheio do Espírito Santo, olha o que Paulo escreve, Gálatas 3, 28, diz assim: nisto, aliás, vou ler o 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Esse texto está se referindo ao fato de termos sido inseridos em Cristo, termos nascido de novo, que ele chama aqui de batizados em Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, portanto, todos são iguais, né? Os judeus não têm mais privilégios religiosos, é isso que a gente tem discutido exaustivamente aqui, e os gregos aí representando os demais povos. Nisto não há judeu, nem grego,
não há servo nem livre, porque estava numa sociedade, a sociedade na qual nasce, né, o Evangelho de Jesus. Boa parte nas regiões existia até tráfico de escravos, né? Tinha escravos, então tinha um servo, que era o escravo, e tinha um livre. E segundo Paulo, no Evangelho de Jesus não tem servo nem livre. A carta a Filemon era exatamente isso, falando sobre isso. É o primeiro tratado sobre libertação de escravos. Está na Bíblia. Quando Paulo fala para Filemon que tinha um escravo que fugiu, mas que se converteu, e Filemon era um convertido, apesar de ter um escravo, e Paulo diz, receba Onésimo de volta, como irmão, tá? Não receba ele mais como seu servo, como escravo, mas receba ele como seu irmão e o perdoe. Isso é o Evangelho de Jesus, minha gente. Quem foi que disse que há preconceito aqui? Só um ignorante que não conhece a palavra de Deus é que afirma isso, mas traz restauração para o escravo, né, para o estrangeiro, para o negro, né, para a mulher. Olha o que diz o restante do versículo: não há macho nem fêmea. Percebeu? Colocou homem e mulher no mesmo patamar. O Evangelho de Jesus faz isso. Não há macho, não há fêmea. Se o homem nasceu de novo, a mulher também nasceu de novo. Se o Espírito de Deus vem morar na vida do homem, também vem morar na vida da mulher. Se o nome do homem foi escrito no livro da vida, o nome da mulher também foi escrito no livro da vida. Se a glória de Deus ela é projetada na vida do homem, também é na vida da mulher. O homem vai ser arrebatado, a mulher também vai. O homem vai reinar com Jesus por toda a eternidade, a mulher também vai. Não há macho, não há fêmea. É isso que o Evangelho de Jesus fez. O sangue de Jesus foi derramado para isto. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo tudo é restaurado. Glórias a Deus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Observe que a glória de Deus, ela é projetada em uma unidade. Por isso que Jesus ora pela unidade. Por isso que lá está escrito em Gênesis que Deus fez o homem, depois fez a mulher e transformou os dois em uma única carne. E a glória dele se projeta ali na família. Glórias ao nome santo do Senhor. Em Cristo, o que é que vale, portanto, irmão Deus? O que vale, portanto, em Cristo é o nascer de novo, é o ser igreja. Já lemos aqui, já estudamos isso aqui, Romanos capítulo 2, capítulo 2 de Romanos, versículo 28 e 29 diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, que era a reivindicação deles por causa da circuncisão, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Aqui é Paulo redefinindo o que é judeu, redefinindo o que é a marca de ser judeu. Ele diz assim: mas é judeu o que o é no interior, né? E circuncisão a que o é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo estava falando sobre igreja, que é o verdadeiro judeu, judeu espiritual, e falando sobre novo nascimento, que é a verdadeira circuncisão. Ele confirma isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Né? Em outra tradução, a tradução mais próxima do original, do grego, diz: mas sim o ser uma nova criação. A nova criação agora é a proposta que Deus faz em Cristo Jesus. Não mais aquela criação em Adão, primeira criação no primeiro Adão que caiu e que perdeu a glória de Deus. Agora, a segunda criação é em Cristo Jesus, o segundo Adão, que restaura a glória de Deus para a vida de todo aquele que crê. Glórias a Deus por esse projeto estupendo, maravilhoso. E eu quero, portanto, encerrar lendo de novo João 17, 22, João 17, 22, que diz assim, 17, 22,
e eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um. Olha a unidade aparecendo. Para que sejam um, como nós somos um. Então, Jesus não veio, como nós vimos na aula, no programa passado. Ele não veio para condenar o mundo. Ele morreu por todos. E todos aqueles que creem recebem nele vida eterna. E um processo maravilhoso de transformação, que é a reaquisição da glória de Deus, é feita através de Jesus Cristo, que nos leva a essa dimensão, né, da transformação, né, uma transformação moral e metafísica, para que possamos ser parecidos com Ele. Olha o que diz Efésios capítulo 2, deixa isso bastante claro, capítulo 4, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, o quê? A unidade da fé. Olha a unidade aparecendo. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo, nos tornar parecidos com Jesus, que é a glória de Deus. Quando o caráter de Cristo começar a aparecer na minha vida, significa que a glória de Deus está sendo refletida na minha vida, porque Jesus é a glória de Deus, é a imagem de Deus, né, projetada para o mundo. E o projeto de ser igreja é exatamente isso, que a glória de Deus seja restaurada em nossas vidas. Só em Cristo nós conseguimos isso. Só em Cristo o homem pode se voltar para Deus. Então, repetindo o versículo e encerrando, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o 24, que nós vamos avançar a partir da próxima semana, que diz: sendo justificados, né? Agora o Senhor Deus providencia uma forma de justificar esse homem indigno, esse homem perdido, esse homem em trevas. Ele justifica gratuitamente. Não há nem como nós pagarmos a ele. É ato da sua graça, né? O seu amor fez isso. Então ele nos justifica gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não se engane, meu amigo, você só pode chegar justificado diante de Deus se for pela redenção de Cristo Jesus. Se for através da obra da cruz, se for através da restauração que Jesus traz. Não pode ser por outro método, por outra forma. Nem a lei consegue, a lei de Deus consegue salvar você, por causa da sua condição, não por causa da lei. Mas Jesus Cristo, ele consegue salvar você por causa do seu trabalho maravilhoso, por causa do seu sangue derramado, por causa da sua obra redentora na cruz do Calvário e porque ele ressuscitou. Então, que Deus abençoe você. Próxima semana nós vamos avançar no versículo 24, versículo 25. Eu só quis dar uma aprofundada um pouquinho mais sobre essa questão da glória de Deus que é perdida. Isso aconteceu lá no Éden, nós somos lá e voltamos, e próxima semana a gente avança no versículo 24. Então, a paz do Senhor, muito obrigado a todos, até a próxima semana.